Olá pessoal, quero falar para você sobre os planos de Deus. Mas antes quero falar dos seus planos. E aí posso falar dos meus planos também. Nós fazemos planos, projetos, metas, traçamos objetivos, lutamos por ele todos os dias, todas as semanas, todos os meses, avaliamos no final do ano, criamos novos planos e novas metas. Para começar, um profeta Isaías, que tem 64 capítulos na Bíblia, muito conhecido, muito usado por Deus, foi um profeta de nações, disse muitas coisas sobre a vinda de Jesus que se cumpriram no longo do tempo. Ele disse que, em nome de Deus, que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. E o que Ele tem reservado para nós, nem ouvido viram, nem olhos viram, nem mente foi capaz de imaginar o que Ele tem para nós. Significa que todo o plano que você tem, todas as ideias que você tem e planeja colocar em prática, todas elas estão no conhecimento de Deus. Para Ele afirmar que teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e a minha mente não foi capaz de criar, é o que Ele tem para nós. Imagina a imensidão das coisas e quão pequeno fica o nosso maior plano. Você já ouviu falar muita gente pedindo para você pensar grande, sonhar grande, imaginar grande. Se o teu imaginar grande diante do infinito do que Deus tem para nós, fica pequenininho. Então, com essa conclusão de que os planos de Deus são infinitamente maiores que o nosso, nós podemos duas coisas: continuar pensando grande cada vez maior, porque se o que Ele tem é maior do que nós imaginamos, imagina só o que você vai receber. Como você prova isso, Franco? Como você tira isso da teoria e coloca na prática? Quantas vezes você foi surpreendido com a realização de coisas que você planejou, que você imaginou, e quando você se deu conta, era muito maior do que aquilo que você esperava? Quantas vezes aconteceu isso com você? Com uma pessoa desejada, uma esposa que você tem hoje? Um carro que você imaginava comprar e de repente você está dirigindo 3 ou 4 vezes melhor do que o que você imaginava? Com valores que você imaginava ter, poupar ou negociar, e de repente você estava negociando valores muito maiores. A casa que você imaginava comprar, um apartamento simples, pequeno, e de repente você está 2 vezes maior, 3 vezes maior do que você imaginou. Isso é a prática dessa verdade que Deus deixou para mim e para você. Outra coisa que Ele fala sobre planos é que os planos que Ele tem para nós são planos de paz e de fazer prosperar, e não de mal. Olha só, são planos de paz e de fazer prosperar a mim e a você, e não de mal. Então isso significa que se estivermos nós planejando, imaginando, criando algo para a nossa vida em todas as áreas, se estiver de acordo com a vontade de Deus, é um plano de bem, de fazer prosperar, e não é um plano de mal. Como você prova isso e traz para a prática da nossa vida cotidiana, Franco? Fácil. Quantas vezes você planejou coisas e durante o planejamento, durante a conquista, no passar das semanas, dos meses, é cansativo, é doloroso, é trabalhoso, é com problema, é com dificuldade, é com discussões, é com conflitos. Quantas vezes isso aconteceu? Significa que esse plano não é de paz. E quantas vezes você perdeu planejando? Planejou abrir uma empresa, investiu tudo e perdeu, não recuperou de volta.
Quantas vezes você foi comprar um carro, além do que você podia pagar, comprou e perdeu a valorização do carro? Quantas vezes você comprou algo fora desses planos de Deus e você foi roubado, perdeu, bateu, ficou sem? Então esse plano não era de prosperar. Então esses são os sinais para tu saber, quando o plano é de paz, ele é leve, ele é suave, por maior que seja, você consegue caminhar na direção dele, dia a dia, semana a semana, mês a mês, em paz. Uma coisinha ou outra, mas não te rouba a paz, não te rouba o sono, não te rouba a tranquilidade, não te cria rugas, porque o plano é de paz. Quantas vezes tu investiu e não recuperou? Então esse plano não era de prosperar, não era de fazer prosperar. Você perdeu. A ideia é boa, fantástica, espetacular, ninguém nunca fez antes, mas te roubou dinheiro. Você não investiu e não recuperou o investimento. Então não era um plano de fazer prosperar. E quantas vezes você planejou, fez, foi colocar em prática, prejudicou pessoas? Ou pessoas indiretamente foram prejudicadas com esse plano? Então não era um plano de bem. Então, planejar hoje é muito legal, muitas técnicas para isso, muita gente ensinando isso, muita gente ensinando até você dar o primeiro passo, a sair do lugar, a caminhar na direção da tua meta. Mas, quem é que está te ensinando a descobrir se esse plano está de acordo com o plano de Deus que Isaías fala? Quem é que está te orientando para saber se o seu plano está de acordo com o plano de Deus, que é um plano de paz, de fazer prosperar e não de mal? Quem é que está dizendo que esse plano que tu está na direção do bem? Quem é que está te mostrando que você vai ser bem sucedido? Quem é que está te mostrando que você vai fazer bem às pessoas? Quem é que está te mostrando que esse plano vai te dar paz, tranquilidade? Essas são coisas para você pensar e confrontar com os planos, com os objetivos, com as metas que você tem para a sua vida. Quero deixar essa meditação, essa reflexão para você pensar. A palavra de Deus, ela não mente, ela é real, ela se cumpre na totalidade. Tudo que está escrito tem fatos acontecidos e que estão acontecendo que comprovam a veracidade dela. Eu sou prova viva disso. Então, de agora em diante, depois de aprender a planejar, depois de aprender a criar metas, você precisa entender se esse plano, se essa meta está na direção do que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida são planos de paz e de fazer prosperar, e não de mal. E os planos dele é infinitamente maior do que os seus, do que os meus. Os teus ouvidos, os meus olhos e a minha mente não foram capazes de ouvir, de ver ou de imaginar o que Deus tem para nós. Então, fica com essa reflexão. Deus abençoe você com a infinita e insondável sabedoria de Deus e que você consiga a paz, a prosperidade e andar nos caminhos do bem. Amém? Nos vemos por aí.